Bom, o princípio número 6 seria o uso de elásticos desde o início do tratamento, a partir da segunda sessão de tratamento. Então, a primeira sessão, montamos o arco superior, segunda sessão, desarticulamos o paciente, montamos o arco inferior e começamos o elástico. Tá? Esse elástico é elástico leve, é o elástico de 2 a 4 onças, colocados ou em posição de classe 2 ou em posição de classe 3, não interessa, mas sempre procurando não ultrapassar o limite de um primeiro molar até um primeiro pré, né, tanto numa relação de classe 3 quanto numa relação de classe 2. Esses elásticos são curtos, portanto, né, e com isso eles acabam tendo menores efeitos deletérios ao longo do arco. E a função é de ser instalados logo no início do tratamento é que o paciente tenha mais motivação para uso. Na técnica convencional, né, a gente geralmente nivela o arco superior e inferior até um fio pesado, um fio de grosso calibre, e daí instala o elástico. E daí o paciente já está com um ano e meio de tratamento, ele quer tirar o aparelho, ele não quer colocar mais aparelho, né? Então o elástico vira mais alguma coisa para ele fazer. Então a motivação é muito baixa. Se você coloca no início, ele ainda tem a motivação do início do tratamento. E isso é feito já no primeiro fio, no arco termoativado. Então isso daqui é uma coisa que é feito de maneira frequente, né? E a colocação dos elásticos, como pode ser visto nesse exemplo, foi aqui de primeiro molar permanente até primeiro pré, né? Aqui é no caso de um elástico de classe 3, mas você pode usar a mesma coisa num elástico de classe 2, que seria o mesmo raciocínio. Então aqui eu quero perder a ancoragem, mesializar esses dentes, eu não quero que os anteriores vestibularizem. O elástico já começa desde o início colocado aqui nessa mecânica. Então, esse tipo de uso de elástico é muito frequente e a gente usa ele sistematicamente em praticamente todos os casos. Um outro princípio que a gente segue é não amarrar todos os dentes e abrir espaços com molas para que a gente possa acessar a interproximal desses dentes. Então, é outra coisa que é contrária aos ensinamentos clássicos da ortodontia, da mecânica ortodôntica. Sempre se disse, você só pode usar mola aberta em fios de aço pesados, porque senão você vai começar a ter giro nos dentes da unidade de ancoragem, o giro anterior e posterior a essa mola. Então, é uma coisa que eu, particularmente, sempre ensinei os meus alunos, não colocar a mola muito cedo. Isso mudou também, né? Por que mudou? Porque mudou, inclusive, o nível de força. Quando a gente mudou o nível de força, usou força menor do que a gente costumava usar, aqueles efeitos secundários começaram a ficar bem menores. Então, o tamanho da mola é importante, né? Essa mola tem que ser mola níquel-titânio, não pode ser mola de aço. O tamanho dela, ela é maior que o espaço, cerca de 1,5 milímetro, 2 milímetros. Isso dá meio bracket. Então, ela começa num bracket e vai até a metade do outro bracket. E daí ela é comprimida. Então, esse nível de força é muito pequeno, é muito baixo. Uma vantagem dela, além de manter o espaço, né, para o dente que você está querendo conseguir espaço, conseguir um pouco mais de espaço, ela ajuda na verticalização dos segmentos transversais, porque normalmente essa mola está posicionada na região anterior do arco, nesse sentido. E daí ela ajuda no ganho transversal que é necessário, na verticalização necessária no segmento transversal. Conforme você tenha mais ganhos na região transversal do arco, na dimensão transversal do arco, você diminui a protrusão necessária para alinhar os dentes. Então essa seria uma vantagem adicional. Então vamos ver um caso em que isso foi utilizado, esse tipo de mecânica foi utilizado. Então aqui você tem um paciente que tem uma relação molar de classe 3 e um apinhamento anterior, com 2 caninos deslocados para vestibular. Essa é uma das piores situações caso você não vá fazer cirurgia ortognática. Tá? Então, se você não vai fazer cirurgia ortognática ou não vai extrair,
pré-molares, é um péssimo caso para a mecânica, porque tudo que a mecânica faz vai ser para piorar esse caso. Então imagine vocês aqui o arco inferior, que é o arco crítico para esse caso, tá? O arco superior está bom, ele tem um bom desenvolvimento, ele tem um ligeiro apinhamento na região de canino superior. Só. A largura está boa, tudo está bom. O problema é no arco inferior. Por que o problema é no arco inferior? Porque você tem um apinhamento muito grande, aí na faixa aí dos 6, 7 milímetros, e você tem dois caninos totalmente bloqueados para fora do arco. Então, o que é que você não pode fazer num caso como esse? Não pode colar todos os brackets, porque fatalmente você vai acabar vestibularizando esses dentes, tá? À medida que você colhe todos os brackets e você procure nivelar esses brackets, vai acontecer uma vestibularização. E se essa vestibularização acontecer, você vai ter um descontrole do caso e você vai passar dessa mordida que está com overjet positivo para uma mordida, uma oclusão com overjet negativo, com a mordida cruzada anterior. E daí o caso se torna cirúrgico. Então, se o caso é para ser cirurgia, é ótimo. Cole todos os brackets, passe o fio, deixe que os dentes vestibularizem e você está descompensando o caso. Mas se for um caso para compensação, você tem que revisar a maneira com que você vai tratar esse caso. Então, esse é um paciente que tem um padrão forte, ele tem uma leve assimetria de mandíbula, a mandíbula dele é ligeiramente assimétrica e o risco de projeção e uma perda da relação anterior. Na radiografia carpal, esse paciente mostra que ele já está num estágio avançado de maturação. Vocês podem ver as falanges dele praticamente todas com a soldagem da epífise com a diáfise. Aqui o sesamoide presente e o rádio já em processo de fusão. Tá? Então, esse paciente deve ter ainda mais, talvez, 6 a 12 meses de crescimento pela frente. Então, aqui o arco superior foi montado inicialmente, tá? Todos os dentes amarrados, porque daí não é problema. E, na próxima sessão, o arco inferior. E observe que no arco inferior, a gente fez a colagem dos dois caninos, dos dois centrais e duas molas. Não foram colados os laterais. E entramos com o uso de elástico de classe 3. Esse elástico pode sair do molar ou sair do segundo pré-molar ou até do primeiro pré, até o canino. Não importa, o que importa é que você tem que ter uma força distal aqui para segurar e corrigir esse molar, esse canino, procurando fazer a sua verticalização. À medida que ele verticalize, você vai trabalhar com um pouco de desgaste interproximal para você conseguir espaço para alinhar os dois laterais. Aqui num close, né, vendo que está funcionando, que ele não está desenvolvendo a mordida cruzada, que está caminhando no sentido correto a nossa correção, e agora a gente pode partir para a próxima fase, que seria o nivelamento desses incisivos, depois que ele já tem espaço, e a manutenção do uso dos elásticos até o final do tratamento. Então foi possível corrigir, né, o apinhamento. Houve uma melhora significante da relação de caninos e molares, inclusive, né? Os caninos agora estão em classe 1. Então foi um paciente que colaborou com o uso, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, uma melhora significante e uma melhora do alinhamento dentário, né? Que obviamente era a queixa do paciente, né? A queixa principal dele era esse alinhamento dentário. Aqui um controle dele, pós-tratamento, isso obviamente significa ou transmite para a gente uma segurança de que a nossa mecânica está funcionando, a nossa mecânica está sendo eficaz e está sendo eficiente. Próximo capítulo é o uso de stops. E os stops, eles têm toda uma mística em torno deles, né? E eu diria para vocês que existe somente uma regra básica, é colocar sempre os stops mesiais ao apinhamento que o paciente apresentar. 95% dos casos, a gente usa o stop nessa posição. Ele só não deve ser colocado distal a um apinhamento, porque daí o fio
vai funcionar como uma mola de protrusão e vai protruir os dentes anteriores. Então você deve sempre colocar ele mesial ao apinhamento e nunca distal ao apinhamento. Obviamente que existem situações que você quer protrusão e daí você pode jogar esse stop até na região de molar, né? E daí você pode trabalhar ele como se fosse um ômega longo, né? Um ômega que promove a protrusão, deixando uma sobra de fio na região anterior. Então você pode pôr esses stops na região de molar, marcando eles 1 milímetro maiores ou na posição mais distal do que normalmente você colocaria. Deixa ele lá, o fio vai ficar anteriorizado 1 milímetro e você amarra nos incisivos e você vai ter a protrusão desejada, tá? Mas basicamente isso é a exceção. O normal é que você sempre coloque ele mesialmente ao apinhamento. Então o objetivo disso é que se ele ficar mesial ao apinhamento, o fio que sobrar à medida que o dente vai alinhando vai correr para distal. E se você fizer esse travamento distal, ele não tem como correr para trás e ele vai acabar vestibularizando. Então não trave com stop, tá? Não confundir com dobra distal. O cinch-back é feito lá atrás do molar. O stop é feito atrás dos dentes, da região anterior. Não coloque nessa posição, coloque para frente, sempre para frente. Você não pode travar o fio para distal ao apinhamento, porque esses dentes vão acabar vestibularizando, tá? E algumas vezes você quer ter o efeito de protrusão, daí você pode usar esse stop deixando mais fio nessa região. Ele funciona até como se fosse uma mola aberta, tá? Então, a questão dos stops é uma questão muito pessoal, cada profissional faz de uma maneira, tá? Eu normalmente acabo utilizando eles apenas para impedir que o fio deslize, tá? Então, escolho, por exemplo, o incisivo central direito, que esteja mais alinhado, ou esquerdo, e coloco um stop mesial e distal esse dente, no primeiro fio. Você tem os dentes apinhados. Quando esses dentes estiverem alinhados, você conseguiu alinhar os anteriores, daí os stops vão ser colocados na distal dos dois laterais. Por quê? Esses fios que a gente usa têm uma dimensão e tem uma possibilidade de ganho transversal. Então a tendência é que abra diastemas. E fica muito antiestético para o paciente abrir diastema na região anterior. Então, uma vez que o dente esteja alinhado, os stops vão distais aos incisivos laterais. Enquanto eles estão apinhados, estão mesiais a esses dentes. Então, aí fica a nossa dica clínica dos stops. Esses brackets, eles apresentam tubos auxiliares. E esses tubos auxiliares são muito úteis para você colocar ganchos, onde você vai usar elásticos, e também você pode usar mecânicas acessórias com outros fios, como se fosse uma mecânica de sobrefio ou overlay. Então esses fios auxiliares, eles vão possibilitar que você faça algumas mecânicas que sejam propícias para uma boa resolução do seu caso. Especificamente o Damon Q, ele tem dois tubos. Eles são quadrados, dimensão 16 por 16. Um desses tubos é paralelo ao tubo principal, o slot principal, então ele é horizontal. E ele tem outro tubo vertical na região da aleta distal dele. Essa tubo vertical também tem a dimensão 16 por 16, tá? A gente pode usar isso para fazer torque individual, a gente pode usar isso de várias maneiras, como a gente vai ver no caso seguinte. Então aqui é um paciente que apresenta um apinhamento, né, um apinhamento grande, com algumas perdas dentárias e alguns dentes críticos em termos de condição periodontal. Nominalmente o dente é 31 e o dente 22. Então, esses dois dentes aqui apresentavam uma condição periodontal mais crítica, embora ele tivesse outros dentes com vários problemas. Então, esse dente que está aqui lingual, bloqueado, né? E também esse superior da mesma forma.
Então, esses dois dentes, eles deverão ser movimentados para a forma do arco, tá? À medida que a gente faz o seu tratamento ortodôntico. Então, no início, você não deve se preocupar com esses dentes, porque você não tem espaço para eles. Então, você nem se preocupa, se não for possível, para montar um bracket nesse aparelho. Esquece eles. Comece fazendo o controle da forma do arco, vai trocando os fios, né? E de maneira que, à medida que você vai trocando os fios, você desenvolve lateralmente os arcos. Aqui eu estou usando um tubinho de proteção, mas você poderia usar aqui uma mola, né? Uma mola suave, para já ir abrindo um pouquinho o espaço. Tem mais ou menos o mesmo efeito e vai estar acontecendo nos próximos slides. E qual o tamanho da mola? Tá? Então, essa mola aqui, ela começa nessa região desse bracket e vai até a metade desse bracket. E daí você comprime e põe ela. A inferior começa aqui, vai até a metade desse bracket. Você põe só. Esse é o nível de força que você precisa para esse tipo de sistema de bracket. Só. E você vai ver que isso é suficiente para conseguir espaço. Não sobrecarregue o sistema. Não use o nível de força que você está acostumado a usar com a mecânica convencional. Não precisa. Não é necessário que isso aconteça. Tem que ter paciência. Vai trocando os fios, mantém a mola. Você não aumenta a mola, você troca o fio. Você pode trocar o fio, mas não troca a mola. Até que tenha espaço. Então você começa lá com 14, 18, 14 por 25. Mesma mola, não troca essa mola. É até motivo econômico, que você não precisa gastar com mola quando você faz a mecânica. Então note que eu não estou preocupado com esse dente que está para lingual. Eu preciso de espaço para ele, eu vou administrar esse espaço e vou conseguir esse espaço depois. Vocês estão vendo aqui no arco superior, né? Nós também estamos trabalhando a correção da linha média, ele tem um espaço de extração aqui, nós estamos girando a linha média dele. A força também é leve, né? Veja que tem um elástico corrente aqui, tem um elo solto. Então você calibra esse elástico para ter um nível de força baixo. E aqui é a mesma mola. Eu troquei o fio, a mola eu mantive. Mais à frente do tratamento, não estou preocupado ainda com o dente, porque ele não tem espaço. Estou trabalhando outras questões para que eu possa buscar esse dente num próximo momento. E agora, esse slide aqui chegou o dia que a gente vai buscar esse dente, né? Então vocês veem que ele foi colado. E aqui tem um segmento de fio, tá? O fio principal que está aqui é um 14 por 25, Copper Night Tie. E o fio auxiliar é esse aqui, é um fio 0,14. Então, eu nunca jogo fora os fios que eu vou usando de um paciente. Eu pego, higienizo os fios. Você pode até fazer, se você quiser, fazer a esterilização a frio. Não é necessário, porque você não vai usar em outro paciente, é no mesmo paciente. E eu coloco dentro de uma embalagem plástica e guardo isso daqui na pasta do paciente. E no futuro, se eu precisar de um fio, de uma parte de um arco, eu já tenho. Então, isso daí é um pedaço do fio 0,14 que foi usado no início do tratamento dele. Destempero as duas extremidades do fio, passo pelos dois tubos. Aqui no caso eu estou passando por mais um dente aqui, né? Porque eu quero um pouquinho mais de resistência. Ele passa aqui por dentro, vem, passa, pega esse dente e volta aqui. Então aqui você tem uma mecânica segmentada. Na verdade você tem três coisas agindo. Você tem a mola, mantendo o espaço. O fio 14 por 25, ajudando a nivelar os dentes vizinhos e funcionando como estabilizador. E aqui você tem o outro fio acessório, que é para movimentar o dente propriamente dito. Aqui em close, dá para ver melhor como é que isso funciona. Ó, primeiro, consiga espaço. Primeira regra, você tem que ter espaço, senão nem adianta buscar esse dente. Tá? E depois que você conseguir o espaço, é que você vai fazer a colagem e a movimentação desse dente no sentido vestibular. A mesma coisa foi feita no arco superior. Agora eu já estou com o arco inferior mais adiantado. Esse dente já tinha essa recessão.
tá? E agora eu tenho espaço para buscar esse lateral, né? Então eu estou com o fio 14x25 superior, copper night tie, a mola e um outro fio 0,14, tá? Que nesse caso eu passei por todos os breques, tem o 0,14 seguindo aqui e buscando esse dente. Praticamente uma mecânica de 2 fios.